Olha que coisa boa! Bruno Lima, Bote coisa boa. publicitário. Bruno, chegue mais perto desse microfone, Pronto. tá? Melhorou? Que essa aqui é uma mesa do programa Palpite, né? E de outros programas da nossa rádio do Imparcial, mas é um programa político. Certo. Entendeu? Como tudo se transforma em fato, né? Um dia desse, a Marcela Simplício, você conhece bem, Bem. né? É sua irmã, né? Como se fosse, né? A gente escolhe. Eu falo que amigos escolhidos é mais importante do que quem vem de sangue, né? Porque sangue a gente não escolhe, e amigos a gente escolhe. Então ela é mais que uma amiga, uma irmã, sem dúvida alguma. É verdade. Aí um dia desse ela me provocou, né? Em dois sentidos. O primeiro deu ir pela primeira vez à São João festa da da TAI. Né? Então eu já tinha sido convidado e tal. Legal, vamos lá e tal. Não que eu não gosto, né? Não que eu não tenha trabalhado nessa área, passei 10 anos nessa tua área, né? Então, assim. Aí eu disse, legal. E aí, de repente, ela veio, né? Como boa jornalista, provocar ali, botou o bichinho e disse, rapaz, você tem que conversar com o Bruno. Não é minha vibe e tal, ele é outro mundo, ele é um cara muito maior e tal, aquela coisa toda. E eu disse, por que não conversar com o Bruno? Por que não mudar de vez em quando o programa Palpite e trazer pessoas que fazem política empresarial? Sim. Que é isso que você faz? Tudo na vida é política, né? Eu falo muito isso. As pessoas têm aversão à política. Eu sempre falo, gente, não pode, porque política é a base da vida. Todos nós somos e temos que ser políticos. De alguma forma a gente escolhe um caminho, mas todo mundo tem que ser político. A política é vida. Desde quando o mundo é mundo já existia política, né? Talvez com outros nomes, mas já existia política. A política é mais que necessária. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Fui com Dona Silvana e Dona Maria Gabriela, minha filha. Legal. E eu fiquei impressionado. Porque, assim, nós somos muito detalhistas, né? Sim. E a vida nos faz assim. E eu fiquei impressionado porque eu procurava defeito. Entende? Sim. Como uma boa pessoa crítica que você tem que procurar. Eu acho que nós que somos intrigantes, inteligentes de natureza, a gente sempre procura defeito, né? Pois é. Eu sou assim também, então não vou lhe questionar. A primeira coisa que eu procurei foi assim, onde é que você estava? Tu tá entendendo? Onde é que o Bruno estava nesse contexto todo, porque ninguém olhava Bruno. Depois eu até olhei fotografias que você estava ali pela área, né? E eram tantos ambientes, eram tantos cenários, mas tinha uma coisa chamada gente lá. Não interessa se eram as pessoas que pagavam, não interessa se eram as pessoas que eram convidadas, não interessa se eram os influenciadores. Estava o povo. A população estava lá. Então, assim, você entra pelo mesmo lugar que essas pessoas. É verdade que eu fui para o camarote, estava em cima ali olhando, Sim. Né? Mas elas entram iguais. Ou seja, tem todo aquele composto, né, da porta, tem toda essa inter-relação das pessoas que estão indo lá assistir seus ídolos. E eles são tão igual às pessoas. Talvez eles tenham até mais liberdade e curtam muito mais do que quem fica ali preso naquele cenário, né? É impressionante. Aquela festa acontece em São Luís do Maranhão. Que fórmula é essa, Bruno? Como é que faz? Essa fórmula a gente cria, essa fórmula vai se criando. Eu acho que vai se acreditando que é possível. Eu acho que a principal fórmula é acreditar que é possível, que não existe o impossível. Eu acho que essa é a maior fórmula, porque quando a gente teve essa ideia junto com a TAI, né, de idealizar todo esse projeto, a gente estava num cenário que eu, como paraibano, que moro em São Luís, sou apaixonado pelo Maranhão. Assim, o Maranhão ele me seduz em tudo, na comida, na dança, no povo. É um povo muito receptivo, né? Eu ouvia muito isso há muito tempo e eu consigo ver hoje, tipo assim, o maranhense ele sai da sua cama para dar a cama para a visita dormir. Sim. Ele deixa de comer o que ele tem para dar para o outro. Mas o maranhense é diferente. Mas os paraibanos também, eu morei na Paraíba em 1982. O paraibano também, mas o Maranhão tem uma coisa diferente no Maranhão. Eu acho que assim, eu me lembro muito tempo da Micol, agora me fala agora o nome da memória, Micol, né?
E uma vez, um estudante universitário, eu fui conversar com ela, porque a gente fez um trabalho sobre Maranhão, e aí eu perguntei para ela por que o Maranhão tinha de diferente do resto do Brasil. Ela falou assim, enquanto outros lugares a gente tem uma colonização muito ou europeia, ou africana, ou espanhol, ou é portuguesa, ou é holandesa, no Maranhão tem de tudo um pouco. A gente tem muita influência equilibrada de todos os povos. Então a riqueza do Maranhão vem muito disso, somado a um potencial, que a gente tem um potencial, a gente tem arquitetura, a gente tem natureza. Então eu tenho não somente o europeu, porque o europeu lá na Europa ele está cansado de ver história, então ele quer vir para um lugar que tem algo diferente, então ele quer natureza. E aqui a gente tem natureza e a gente também tem história, né? E quem só tem natureza aqui tem história. Então o Maranhão ele é muito rico por natureza. Mas eu acho que assim, quando a gente idealizou esse projeto lá atrás, junto com a Thay, né, que a gente levou a ideia para a Thay comprou e cresceu isso ainda mais, inicialmente era um jantar. Era um jantar para reunir 300, 400 pessoas. Na época tinha o projeto do Pé Argentino, que ele tinha parado de fazer, o Boi da Lua, que ele fazia, que era um sucesso, que todo mundo ia. Inclusive, vai voltar agora, né? Vai voltar. Isso, estou muito feliz com isso. A parceira por Cíntia, exatamente, nossa ligação. Nossa ligação, que é uma pessoa que tem um carinho gigante. E aí a gente estava num governo que, de certa forma, não tinha mais a quantidade de festas que se tinha no governo anterior. Né? Então, existia um governo anterior que fazia 2 meses de festa, eram vários arraiais espalhados pela cidade, e eu tenho uma mãe que é alucinada por grupos folclóricos, por Meu Boi, e ela falou um dia para mim, falou assim, meu filho, não tem mais como a gente ver festa, né? Só tem agora uma semana no IPEM, a gente vai no IPEM, a gente não consegue mais ver nada, porque é tudo muito cheio, sim. É tudo muito lotado, antigamente tinha tantos arraiais na cidade, aí eu me lembro, com nostalgia, tinha o Arraial da Renascença, o Arraial da Lagoa, da Liga dos Reis, o próprio Santo Antônio, Vila Palmeira, que era o mês de julho, então eram muitos arraiais na cidade. E aí aquilo me deu assim uma pulguinha atrás da orelha, aí eu conversando com o Thay falando, poxa Bruno, eu queria tanto fazer alguma coisa assim na cidade, eu queria fazer alguma coisa que pudesse trazer a atenção das pessoas, a gente viajava muito, a gente só ouvia que o Maranhão, Maranhão, como é que vocês estão aqui? Quanto tempo de voo? Tem voo direto? Sempre ela colocando a gente no lugar de terra de fulano, terra de Beltrano, o estado da fome. Ainda tinha uns que perguntavam, é Brasil? É quase isso. E, tipo, sempre colocando, subjugando muita gente, sempre colocando a gente em um lugar muito pequeno. E aí eu fui juntando tudo isso na minha cabeça, eu falei assim, por que a gente não faz um jantar? Um jantar para arrecadar fundos, assim, para a gente doar para alguém, para que as pessoas queiram vir no Maranhão, as pessoas que tu conhece, nesse teu ano inteiro, seja meio que uma confraternização da Thay. Aí ela, pode ser, poxa, legal a ideia. E aí a gente, um belo dia, quero até fazer uma ressalva, de que esse projeto ele existe, a fórmula talvez sejam pessoas que acreditam na tua verdade. E aí a gente um dia conheceu a Preta Gil, e aí a Preta perguntou assim, quais são os teus projetos, Thay? Perguntou pra Thay, né? Quais são os teus projetos? Como é que eu posso te ajudar? A Thay falou, eu tô com a ideia de fazer um São João, um jantar e tal. Ela falou, e por que tu não faz isso aberto? Pra vender ingresso? Aí Thay, não dá certo não, o negócio de vender, não dá certo não. Ela, claro que dá, eu vou vir cantar. Pode fazer esse negócio aberto, eu vou cantar, e vou te ajudar, e vou mobilizar pessoas para vir, bora fazer isso maior. E aí isso provocou muita gente, eu sou maluco, e Thay acreditando na minha maluquice, eu mesmo como se fosse hoje o pai dela. Ela é mais comedida. Ela é mais centrada do que eu. Eu acho que talvez esse seja o nosso equilíbrio, porque eu sou maluco, que digo, às vezes eu falo assim, vai dar certo, eu nem sabia se vai, que aí eu vou falar também sobre isso logo mais no decorrer da nossa conversa, porque esse ano foi muito isso, vai dar certo, eu nem sabia se ia dar certo. E aí Preto entrou de cabeça, fez esse projeto crescer ainda mais. O papai OG da Thay virou pra mim, eu me lembro como se fosse hoje, assim, você não acha que tá muito maluco não de querer fazer um negócio desse? E eu falei assim pra ele, claro que não, tá tudo perfeito, vai dar muito bom. E eu dentro de mim, morrendo de medo. Né? Eu tenho várias histórias assim, engraçadas que eu vou te contar no decorrer dessa conversa aqui. E aí a gente fez o projeto e a primeira edição foi lá no Convento das Mercês, e a gente esperava em torno de 2.000 pessoas, deu 3.600. E já foi um sucesso, já tinha gente saindo. Lembro o primeiro ano. E a gente falou, terminamos o evento, eu me acabei de chorar, porque eu perguntei assim, e aí, deu certo? Deu. Teve algum erro? Não. Porque eu comecei a ver tudo que poderia ter dado errado. Só tinha uma saída de emergência praticamente, só tinha aquele portão de entrada, era muita gente. E eu disse, meu Deus do céu, que loucura, e deu certo. Thay, próximo ano não tem como ser mais aqui, a gente tem que ir para um lugar maior. E a gente foi para o Multicentro Sebrae, e aí dois anos no Multicentro Sebrae, aí a gente trouxe uma diretora de fora,
a Andressa Cruz, e ela falou assim, esse evento não pode estar preso dentro de uma caixa, esse evento tem que ser ao céu aberto, tem que ter queima de fogos, tem que ser aberto, todo mundo tem que ter mais gente. Mas como assim? Para que a gente vai? Fomos para o estacionamento de um shopping, e isso foi crescendo, 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 e chegou o que você viu nessa última edição, que ano passado a gente parou e falou assim, não vamos mais fazer. Não dá mais para fazer. Pronto, eu soube dessa conversa no camarote, né? Tentei roubar aqui da Marcela, mas ela é de uma fidelidade profissional, tu tá entendendo? E jogou para ti, pro teu colo. Na verdade... Como é que se pensa em se fazer o último ano de uma fórmula... Né? Eu estava até conversando com ela sobre brasileiro que adora trocar carro, né? Eu já sou meio germânico nessas coisas. Sim. Então assim, você vai para São Paulo é outro Brasil. Uma fórmula dessa não se acaba. Uma fórmula dessa, no máximo, você vende e fica rico pro resto da vida, como em qualquer lugar do mundo. Na verdade, eu falo muito assim. Mas funcionaria em outro lugar? Acho que sim. Eu acho que o projeto São João da Tai, ele surgiu para enaltecer o Maranhão e para fazer com que o Maranhão, para que o maranhense voltasse a bater no peito e ter orgulho de sua cidade, da sua origem, do seu estado. Porque o que é que eu, enquanto nordestino, eu cresci ouvindo que para eu dar certo na minha profissão eu teria que ir embora de São Luís. Né? O meu pai, enquanto engenheiro, ele achou um absurdo eu querer fazer comunicação. Ele praticamente se intrigou, ele praticamente lavou as mãos sobre a minha decisão. Se não fosse a minha mãe acreditar em mim e dizer, meu filho, o que você quiser ser, você vai dar certo. Meu pai dizia que eu não ia dar certo como publicitário. Amigos meus me ironizavam. Eu tenho amigos meus, próximos de todos nós, que diziam que eu ia ser pintor de parede, que eles iam passar na sua Mercedes e dar tchau pra mim, e eu estar no sol pintando muro. Eu lembro muito disso. E isso me revoltava muito, e isso fazia com que eu acreditasse mais ainda na minha profissão. Vamos escrever a nossa biografia junto, porque assim, eu passei por tudo isso. Pois é. Entendeu? E aí eu enfrentei muito isso, mas eu sempre dentro do meu coração tinha uma coisa dizendo que para eu dar certo eu tinha que ir embora. Eu tinha que ir embora, porque em São Luís não ia acontecer. Como assim a cidade que o vento faz a curva? Como assim a cidade que ninguém vem por acaso? Como assim, né? Eu vou para primeira turma de publicidade do Maranhão. Né, eu me lembro que eu queria fazer publicidade e eu estava morto de feliz que eu ia embora de São Luís. E aí no ano que eu me formei, abriu o curso de publicidade no Maranhão. E aí minha mãe falou assim, você não vai embora não, abriu aqui, por que você vai embora? E aí eu fiquei aqui, fui da primeira turma de publicidade do Unicelma, que também diziam que era uma universidade particular. Tu é professor também. Na verdade, eu cheguei a ser, dei aulas, pós. Eu amo, o problema é o tempo, porque eu acho que ser professor, você tem que dedicar muito a estudar também. Sim. E aí eu não tenho esse tempo. Tu tem que saber mais do que toda a sala. Tem que saber mais do que toda a sala, porque eu me lembro que eu, enquanto aluno questionador demais, eu me lembro do professor Miguel Abdala, que hoje é da minha família, que eu amava questioná-lo na turma. Eu amava questionar os professores, eu amava. Eu estudava para questionar. Naquela época ele tinha paciência, hoje ele está velho como eu, né? Não teria mais paciência, né? E aí, eu imagino hoje que as pessoas estão sem limites, assim, mas onde eu quero chegar? Eu acho que a internet, né, com o advento da internet, eu acho que muita coisa mudou, sabe, Felipe? A forma de consumir, a pandemia também trouxe uma mudança muito grande nas pessoas, na forma de consumir. Então, quando o São João da Tai abriu, quando a gente teve essa ideia, existia uma forma de consumo, existia um desejo das pessoas, as pessoas queriam sair de casa. Terminou a pandemia, todo mundo queria sair de casa, todo mundo queria ir para as festas. Hoje, eu já começo a observar um novo fenômeno, as pessoas não querem tanto sair de casa, as pessoas querem acompanhar tudo pela internet, as pessoas querem acompanhar tudo por uma transmissão, as pessoas querem ficar de boa na sua casa, com a sua linda televisão, com a sua puta capacidade de internet, de velocidade, com a sua televisão full. Mas quem é essas pessoas especificamente que tu diz? Porque assim, eu acho que as gerações... Eu vou lá e eu olho 30 mil pessoas, tu tá entendendo? Né? Eu me recordo que Célio, aqui nosso diretor, me manda reportagem 11 horas da noite, diz assim, 15 mil pessoas. Dali um pouco ele bota 30 mil pessoas. Eu digo, Célio, resolve o que tu quer que eu Não, até a gente foi pego de surpresa. Aí eu disse, não, eu vou nesse negócio. Convoquei Dona Silvana, né? E aí fomos lá com eu. E segundo dia, 45 mil pessoas. Não, eu não acreditava. E outra coisa, você entrava, você saía,
Não havia nada. É. Era na Santa Paz. Não, e assim, eu fiquei muito feliz porque os resultados do evento concretizados no sentido da violência, do roubo, foram mínimos, assim, foram muito pequenos dentro de um evento, né, na magnitude que é, Sim. obviamente, graças também ao apoio do governo, levou muita segurança, levou muita tecnologia, então todo mundo que entrava passava por aquela tecnologia da câmera, que filmava a pessoa, que via, e por isso também a gente tem esse dado real de quantidade de pessoas. Mas o que a gente vê, Felipe, na prática, estudando consumo, estudando comportamento humano, é que essas novas gerações hoje, elas não bebem mais, elas não gostam mais de sair, elas estão entrando no mood que isso tem um impacto direto nos entretenimentos. Você vê grandes festivais hoje com dificuldade de venda de ingressos, como Detal, como o próprio Rock in Rio, como Lola, você vê mais que não está mais o sucesso que era aquele desenfreado das pessoas querendo ir para os shows, Sim. querendo curtir, querendo tudo. Então, quando o São João da Tai, quando a gente criou esse projeto lá atrás, que a gente queria que as pessoas não tinham opção. Elas não tinham opção de onde ir. Hoje você tem muitas opções para onde você ir, de certa forma. Desculpa, Bruno, como eu sou um analista dos processos, tu tá entendendo? E não só da política, sim, mas tudo que envolve todos as montagens e desmontagens, porque eu gosto muito do desconstruir, né, para poder construir. Eu não consigo ver, desculpa, você até pode ter dados que a gente não consegue ter, mas olha, veja, vocês começaram a incentivar, né, um processo de grandes palcos. Não, mas é isso que eu ia falar. Entende? Sim, sem dúvida. Nosso São João já está indo para 90 dias. Um dia desse eu até brinquei com o governador, né, que eu disse assim, governador, daqui um dia nós vamos fazer em Paris. Ele estava indo para Paris, então eu queria dados para escrever, e aí eu disse, daqui um pouco nós vamos levar esse São João para Paris, porque virou uma loucura isso. A gente levou ele para São Paulo. Mudou o formato. Eu entendo que muita gente reclama. Eu sou da turma que sentava no chão, né, para tomar São João da Barra. Sim. Entende? Mas não é assim. As coisas não são assim. As coisas são diferentes, né? Precisam ser diferentes, porque senão as pessoas que viviam aquilo vão deixando de existir. Naturalmente, porque as pessoas morrem, né? Então você precisa de gente nova, como tu está dizendo. Você precisa fomentar também, você precisa... Mas o que eu estou querendo dizer assim, a indústria do entretenimento, de alguma forma, ela está mudando, né? Depois da pandemia, muita coisa mudou. Veja isso. Muita coisa mudou, as pessoas hoje, muitas não querem sair de casa, querem assistir por um DVD, a internet hoje disponibilizou muita opção, então se eu tenho uma transmissão, eu assisto de casa, eu não vou para o local, as pessoas não estão, os jovens de hoje em dia, eles estão com a geração muito mais de não dormir tarde, eles querem dormir mais cedo, então isso, de alguma forma, está trazendo uma reinvenção do entretenimento. E era isso que eu queria chegar para concluir a linha de raciocínio. Então, assim, o que era em 2017, quando o São João da Tai existiu, não é mais hoje. Então, a gente teve que reinventar muito nesse projeto, e daí veio a ideia de fazer esse evento aberto, para chegar em mais pessoas, em pessoas que não conheciam o projeto. Porque é até muito engraçado, quando a Tainara falava no palco, assim, quem vem pela primeira vez aqui no São João da Tai? A maioria das pessoas que estavam presentes naquela multidão levantavam o braço, dizendo que estavam indo pela primeira vez. E isso, para a gente, é uma alegria muito grande, de ver tanta gente nova indo. E a gente via muita gente reclamando porque não tinha transmissão, porque eles não estavam podendo acompanhar o projeto de casa, que foi uma decisão muito nossa de, esse ano não vamos fazer transmissão, para que as pessoas queiram ir assistir. Eu acho que vai medir isso na hora, e a gente vai trazer melhores momentos, a gente vai trazer no Instagram, nos flash, para poder a gente viver o real de antigamente, né, de você ir para o lugar para ver. Então, de alguma forma, o São João da Tai desse ano foi de muita reinvenção. Dizem, inclusive, que o 7, né, é um número que ele simboliza muito o caos, a transformação, a boa sorte. Pois é, muita gente fala isso. Eu sou uma pessoa muito, assim, tudo de certa forma eu acredito, e de fato o número 7, a 7ª edição do São João da Tai, foi uma edição de muita reinvenção, de muitos acertos, de muitas surpresas. Foi um projeto que a gente conseguiu fazer com uma equipe ainda menor, ainda reduzida, e para mim trouxe um significado como se tivesse sido o primeiro São João da Tai, acredita? Esse ano, para mim, foi como se fosse o primeiro São João. Isso. Foi o mesmo sentimento do São João do Convento das Mercês. Foi como se a gente tivesse apagado tudo que a gente já tivesse feito, começado tudo de novo e tivesse dado tudo certo, e como se tivesse começado um novo ciclo, como se tivesse iniciado um novo ciclo de um projeto.
E eu acho assim, eu vendo assim um projeto, vendo tudo que saiu, eu vou para todos os posts, até dos haters que criam posts. Acho que me acabo de rir na internet que teve blogueiros que postaram, abriu os portões 6 horas da tarde, aí postaram, sei lá, pouquíssimas pessoas no evento, aí colocaram assim: São João da Thay, mais um ano de fracasso. Mas essa é uma tática da política eleitoral. Eu acho isso muito engraçado. Não, essa é uma tática que vem da minha área, entendeu? Né? Eu me divirto horrores. Ao mesmo tempo que nos intriga, né, nos chateia, é engraçado uma pessoa se colocar isso. Aí você vê a legião de seguidores das pessoas que conhecem o projeto defendendo. Nossa, abriu o portão 6 horas, não tem ninguém. Por que você não colocou 10 horas da noite, você vê a quantidade de pessoas que tinham lá e tal? Isso é muito engraçado. Mas mesmo os posts das pessoas que queriam fazer comentários negativos por fazer, que isso é uma coisa ainda que me intriga muito da humanidade, você tinha muitos comentários positivos. A maioria dos comentários eram positivos. Eram as pessoas elogiando, eram as pessoas enaltecendo, eram as pessoas falando da organização do evento, da segurança do evento. Cara, isso foi muito positivo pra gente, porque é um evento, Felipe, que se a gente levar ao pé da letra, chega a quase 5 mil empregos diretos e indiretos envolvidos no São João da Thay. Louco. Né? Quando a gente coloca todos os grupos culturais, quando a gente coloca todos os seguranças, quando a gente coloca todos os barraqueiros, quando a gente coloca todos os artesãos que trabalham, as costureiras que trabalham, a equipe de filmagem, de montagem, de garçons, é muita gente que trabalha. Você vê tanto comentário positivo, assim, algo realmente que deixa nosso coração assim, transbordando de alegria. Tem uma coisa também que é muito necessária, né? É claro, você tem os robôs, não vou falar isso porque eu tenho uma equipe altamente preparada, né, e atualizada. Imagina que eu comecei a montar a equipe de estrutura e de acompanhamento, né, de campanha política e tudo mais, com hackers. Né? Então, assim, foram 5 garotos que foram pegos fazendo bobagem, né? E eram universitários e não precisavam nem tanto de dinheiro, sabe, aquelas coisas e tal. E aí veio o chefe do Ministério Público, olhou para mim, eu era secretário de Juventude do Estado, e disse: eu estou com esses 5 garotos aqui, eu digo, traz. E ele chegou e disse: o que vocês querem? O que o senhor quer da gente? Ele disse: primeiro, eu quero vocês trabalhando. Né? Segundo, eu quero que vocês se formem e desapareçam da minha frente. Né? Hoje moro no Canadá, tem gente para todo lado. E a terceira, que eu quero aprender. Vocês precisam me ensinar, né, como que a gente vai construir, né, a proteção das pessoas e os processos. É claro que os robôs hoje são perigosíssimos, entendeu? Porque existem pessoas que têm, às vezes, um interesse emocional, não é pessoal, é mais do que pessoal, é emocional em destruir, tá? Então, assim, eu falo muito para as pessoas, falo muito para meus clientes, que eu também sou da área do marketing, então, não só na área do jornalismo, vocês precisam entender que existe loucura de todo jeito. Existe aquela pessoa que não sabe nem quem tu és, mas sabe que tu és famoso, entendeu? Né? Eu escutei um dia desse uma pessoa dizendo assim para mim: uma pessoa bem tranquila, né? Eu não gosto de dizer que as pessoas são simples, porque todo mundo é necessário. Ele disse assim: eu fiquei impressionado porque me parou na rua para me dizer, né? Eu não vou em supermercado, só para tu ter uma ideia. Aqui do lado da gente, aqui da rádio, tem um supermercado. Então, assim, se eu vou, eu não posso ir, por exemplo, com minha esposa, porque ela desiste, né? Porque ela diz que a cada 2 passos uma pessoa para para conversar. E eu nunca vi as pessoas, né? As pessoas querem expressar. E essa pessoa me disse assim: eu fiquei impressionado que eu fui e o governador deixou eu abraçar ele. Aí eu parei, pensei assim, disse: oi. Mas por que não, né? Ele disse: mas eu podia ser uma pessoa que podia estar armado. Falei: olha, se a gente for viver esse tipo de processo, a gente não vive. Mas eu lembrei agora de uma... É igual vocês. Eu lembrei agora de uma conversa que a gente teve com o Rômulo Estrela, né? Ator maranhense. Sim. E aí... Não lembro exatamente como foi a pergunta e nem exatamente como foi a resposta, mas eu lembro ele ter falado assim pra gente, que o dia que ele não puder mais pegar um ônibus, um metrô no Rio para ir para o trabalho, não faz mais sentido a vida dele.
Porque a Tainara perguntou como é que ele fazia para andar, como é que era o assédio em cima dele, né? Que hoje ele é um galã, ele é um homem muito desejado e tal. E aí ele falou pra Tainara, não, eu pego o metrô todo dia para ir pro trabalho. Aí a Tainara ficou assim, mas como assim tu pega o metrô? Aí ele falou, o dia que eu não conseguir mais fazer isso, Tainara, eu não vou ter mais tesão, eu não vou mais conseguir ver, não vai fazer mais sentido para mim as coisas. Então essa simplicidade de alguma forma é importante que essas grandes celebridades elas mantenham, né? Então, às vezes o cara consegue. Na grande maioria, talvez nós que somos dos bastidores, né, não deixamos essa pessoa ser assim. Eu tenho muito cuidado, eu tenho muita censura comigo, porque você constrói às vezes, entendeu? Monstros que não é a pessoa. Tu entende? Né? A própria pessoa chega pra gente e diz assim, olha, eu tô sufocado. Vocês estão me sufocando, tá? Vocês estão fazendo uma coisa pior, Bruno, que é o pânico. Vocês estão me colocando no pânico, porque tudo bem que a gente tem que ser protegido, tudo bem que tem outras pessoas que querem a mesma coisa que a Tainara quer, que as pessoas famosas querem, né? Então, assim, às vezes as paixões são muito mais perigosas do que a gente pode pensar. Eu, enquanto um gestor de carreiras, né, enquanto publicitário, enquanto uma pessoa que cuida de pessoas... Era uma coisa que eu queria... Deixa eu só ler aqui de novo, porque é tanta gente. Isso é porque a Marcela, Max Peterson, Pisani, Rita Batista... Não, aqui tem uma lista, eu não vou ler todo mundo. Não, assim, a gente lista de pessoas, né? Assim, e essas pessoas não estão aqui. E aí, como é que faz? Por aí. Aí a gente fica viajando, né? Fica indo para um lugar, para o outro. A gente passa mais tempo em São Paulo hoje, inclusive aqui em São Luís. Eu também tenho uma agência de publicidade, que é a Belima. E eu tenho a OIV com a minha sócia, a Ludmilla. E aí a gente realmente assessora essas pessoas. A Ludmilla é daqui? É, daqui. E aí, assim, hoje eu falo muito assim, nós cuidamos de pessoas, nós não cuidamos de produtos físicos, a gente cuida de pessoas. E essas pessoas, elas têm alegrias, tristezas, medos, elas têm um histórico de vida, elas têm seus traumas, seus monstros. E nos dias que a gente vive hoje, de muita comparação, de muito acesso à informação, eu acho que todos nós vivemos numa crise emocional e existencial contínua sempre, que a gente tem que buscar cada vez mais a nossa tranquilidade, a nossa saúde mental. Eu estava vindo para cá e lendo um artigo de que os 40 estão colapsando, os quarentões, porque a gente cresceu ouvindo nossos pais que a gente não tem tempo para chorar, que a gente não pode ser frágil, que a gente não pode ser isso, que a gente não pode chorar, que a gente não pode sofrer, que a gente tem que sempre lutar para poder ter o melhor, que a gente não pode dormir. E a gente colapsou. E de fato a gente colapsou, né? E aí eu vejo muito isso hoje, até com meu pai, por exemplo, quando eu falo assim, pai, eu faço todas as semanas, eu faço 2 vezes terapia. E ele fala assim, terapia? Pra que isso, meu filho? E tal, terapia é Deus, é religião. Aí eu disse, não, também, a espiritualidade também é importante, mas a terapia é muito importante para mim. Nem ele saiba que ele está precisando de uma terapia, amigo. Porque ele já vem de uma outra geração que isso era mais absurdo ainda. Mas onde eu quero chegar? Eu acho que a gente precisa, nós enquanto gestores de carreira, de seres humanos, a gente precisa entender que nós estamos lidando com humanos. E esses humanos, eles têm problemas pessoais, eles têm acertos, eles têm ansiedades, eles têm medos, eles têm inseguranças, eles têm o medo da escassez. Às vezes são pessoas que não tinham acesso a muita coisa, de repente estão tendo, e começam a ter medos, e começam a ter coisas que prejudicam a sua carreira. Se tornam perigosos para eles mesmos. Para eles mesmos. Né? Às vezes eu falo para alguns talentos que o maior inimigo deles são eles mesmos. Eu falo isso muito para meus clientes, entendeu? E aí, assim, qual é o meu papel? Qual é o papel da Lu, de toda a equipe? Desenvolvê-los. Então, eu sou o tipo de gestor que eu não vou falar o que eles querem ouvir. Não vou, eu vou falar o que eles precisam ouvir dentro da minha ótica, que também às vezes a minha ótica pode não ser a verdade absoluta. E eu falo muito isso para eles, olha, o nosso trabalho a partir de agora vai ser um trabalho de acertos e erros, verdades e inverdades, principalmente silêncios e principalmente testes. Eu quero que você me ouça, mas eu também vou te ouvir. Então vai ter situações que eu vou ter que te ouvir, vou ter que acreditar no teu feeling, mas eu também te peço situações que você vai ter que acreditar no meu. E eu, Felipe, sou uma pessoa muito sensitiva, sou uma pessoa muito sensível ao que está acontecendo ao redor. Né? Eu sou muito observador, eu tenho muita sensibilidade, eu tenho sensibilidade muito aguçada. Eu não sei se é porque dizem que pisciano é assim, mas... 2, né? Qual é o teu dia? Eu sou 4 de março, você é 2. 2, exatamente, eu lembro disso.
Então a gente é muito sensitivo, né? Então eu percebo muitas vezes quando é medo, quando a grosseria é defesa, quando a vergonha é defesa, né? E aí eu vou tentando trabalhar o porquê que a pessoa é assim. Ah, a pessoa foi humilhada por uma situação Y, aí ela age de outra forma, né? Porque às vezes é Paulo Freire que fala, eu acho isso, que é o sonho do oprimido é ser opressor, né? E aí, às vezes eu percebo que às vezes a pessoa está fazendo algo em resposta para outra situação, que nem aquela exatamente. Às vezes é uma pessoa que tem uma mãe que é professora e o pai é pastor, e aí ele vive numa luta que ele precisa ser muito correto para os pais, para não ferir os pais, mas o que ele precisa fazer, de certa forma, vai ferir os valores do pai e da mãe, mas ele precisa fazer para poder crescer profissionalmente, a gente tem que ajudar ele a administrar, a vencer isso. Então, eu acho que o nosso papel enquanto gestor de carreiras, acima de tudo, é desenvolver as pessoas. A minha história de trabalho sempre foi como gestor, como gerente, como líder. Eu, com 21 anos, fui contratado pelo Grupo Taguatur. Eu gerenciava um setor de comunicação e relacionamento. Só para as pessoas entenderem, a Taguatur era, indiscutivelmente, nessa época, um dos maiores grupos empresariais do Maranhão. E, na verdade, não só no Maranhão, a gente tinha também Distrito Federal, Piauí, em vários outros lugares, né? Sim. E aí eu fui contratado para ser gestor de comunicação. Na época a gente trabalhava com CRM, né, que é Customer Relationship Manager, que é para gerir a informação na cabeça dos clientes, para quando os clientes pensarem em algo, pensarem diretamente naquela marca. Eu lembro que eu fui uma das primeiras pessoas em São Luís, ou no Maranhão, quiçá, a trabalhar com CRM. E aí eu fui para fora fazer. Fui para fora fazer curso. Na época, a Taguatur Veículos foi escolhida como uma concessionária modelo para dar treinamento para outras concessionárias. E eu, com 21 anos, eu ia. E desde então, líder. Eu já tinha um setor com 4 pessoas, que de repente se transformou em 27 pessoas. Depois eu fui para TV Guará. Depois eu fui embora, passei um tempo morando fora, na Suíça, porque eu tinha na cabeça que para eu acontecer eu tinha que ir embora. Em São Luís eu não ia acontecer, então eu tinha que ir embora de São Luís. E eu tive uma oportunidade de morar um tempo na Suíça, em Genebra, comecei a fazer um mestrado em relações comerciais internacionais, que meu sonho era fazer carreira fora. Eu queria trabalhar com marketing cultural, eu queria trabalhar com marketing turístico. Eu não queria ficar em São Luís. Para mim, essa cidade era muito pequena. Tu queria não, tu trabalha. Eu não queria ficar em São Luís, eu queria ir embora. Mas é porque eu não queria trabalhar, eu queria, né? Eu não queria de jeito nenhum. E aí eu fui sempre muito líder, desde a época de colégio eu era líder, então eu sempre fui desenvolvendo muito isso, e hoje eu entendo que nós, enquanto líderes, enquanto gestores, nosso maior papel, acima de qualquer coisa, antes de qualquer coisa, é desenvolver pessoas. Porque não existem pessoas perfeitas para trabalhar. Então a gente tem que pegar todo mundo ali, pegar o que cada um tem de melhor e colocar na engrenagem. E ter muita paciência para você trabalhar nelas e tirar delas o melhor. E tem gente que assim não tem fórmula. Olha, políticos. Cara, você vê políticos que você diz assim, eu não vou mexer nele. Porque é tão perfeita a fórmula do cara. Tu tá entendendo? E você sabe que o cara não criou, porque o ambiente dele não foi que provocou ele. Nada disso. Nada disso, não tem nada mecânico. Acho que a pessoa nasce, né, Felipe? Não, nasce. A pessoa nasce com seu dom, nasce com sua estrela. Eu não estou falando só de político. Sim, sim. O líder, isso eu tenho a plena convicção. Eu tenho um faro muito grande, né, de futuro. Isso é horroroso, porque nada se torna novo. Então, assim, eu olho para a pessoa e já estou desenhando. E aí, isso muitas vezes, Bruno, me deixa, como é que eu vou te dizer? Angustiado. Pronto, então a gente está falando a mesma língua. Porque, assim, a pior coisa, por incrível que pareça, deveria ser a melhor coisa, muito tempo depois, essa pessoa chega para mim e diz assim, Clã, né, me cantou toda a bola. Como é que tu sabia? Foi a experiência? Isso acontece muito comigo. Recentemente eu tive uma história dentro da nossa empresa. Eu acho que o preparador, né, o cara só serve se ele tiver esse dom. E isso é da natureza. É da natureza. Você é escolhido e você nasce com esse dom ou não nasce. Né? E as coisas acontecem de uma forma que você nem entende como acontece
e você vai aqui e as coisas às vezes batem no teu coração, tu nem sabe. A minha esposa fala que eu tiro conclusões de tudo sem nem saber o que está acontecendo. Diz. E aí, recentemente eu teve uma situação e eu falei para ela, falou assim, tu já tá? Bem maranhense. Aí eu peguei e disse, tá bom, eu vou deixar de mão isso e eu vou na tua. E aí depois de quase 2 anos, aconteceu o que eu achava que sempre iria acontecer, e aí eu falei com ela e ela falou assim, tu tinha razão. Ou então diz assim, porque nunca mais eu digo nada pra ela. E aí mim. eu falei pra ela, eu disse assim, eu nunca mais vou duvidar da minha intuição. Nunca mais eu vou duvidar da minha intuição. A minha intuição já errou? Já me fez errar? Já me fez errar. Mas na maioria das vezes ela não me faz errar. E às vezes as coisas precisam acontecer para você ter a certeza que você não pode deixar de ouvir a sua intuição. Eu gosto muito de uma palavra chamada reafirmar. Porque, assim, eu penso que todo profissional, né, que cria, por exemplo, processos como você cria, né, precisam estar reafirmando o tempo todo as convicções. Claro, vai mudando, porque a tecnologia muda, porque a geracional muda, porque as pessoas recuam ou enlouquecem, né? Então, assim, o que tu está trazendo um dado sobre entretenimento, eu não tinha mais a menor, né? Apesar de eu ser um cara, mas aí já é uma questão de um cara que já curtiu muito. Sim, sim. Né? Que já viveu muito. Eu passei anos no entretenimento, na noite. Sim. Então assim, vamos sair. Não, já saí tanto, né? É o bom papo. Né? Eu sou filho de um comandante de avião, né? Que as pessoas dizem assim, comandante, o senhor não vai viajar? Tal, com Dona Herta, ela disse, mas meu Deus, eu vivo viajando todo dia, eu já viajei tanto na minha vida. É muito doido isso, o ser humano, né? Eu viajo muito, né, Felipe? E eu amava viajar. Eu trabalhava na Taguatu Veículos e a gente viajava muito para treinamento, para tudo. Eu amava viajar. E aí, saí da Taguatu, fui para outros empregos que não viajava tanto, comecei a trabalhar com a TAI, e aí comecei a viajar muito. Hoje, quando eu falo viajar, eu já me tremo todinho. Oi, não é? Eu, onde eu entrava no avião, eu dormia que nem uma pedra. Hoje eu entro no avião, eu não consigo tirar um cochilo que seja. Estrada. E o mais louco, eu prefiro pegar um voo com conexão para eu descer e andar no aeroporto do que pegar um voo direto. Igualzinho. Olha, eu fui agora, há poucos dias, está até aqui, ó. AgroSamas, né, de um visionário chamado Milton Aragão e o Rezende lá de São Mateus. Legal. Entendeu? E eu adoro essas coisas. E aí, não, vem, pô, nos prestigia e tal, aquela coisa. Tá bom, vamos lá. E eu entrei lá. E aí eu fiz os primeiros agrobalsas. Legal. Né, a divulgação dos primeiros agrobalsas, que hoje é a maior feira do mundo. Sim. Tal, isso aqui. E aí já veio aquele desenho. Mas o mais interessante não foi olhar para eles e dizer assim, olha, vai acontecer isto. Até porque eu entrei na feira, já me pegaram pelo braço, já me botaram na TV, que estava montada lá dentro e tal, para falar, e eu já fui desenhando, né? E até quando terminou, eles disseram assim, o que foi aquilo? Eu disse, daqui 3 anos a gente conversa. Mas o que foi o mais interessante, a operação de guerra individual minha para pegar a estrada. Passei 30 anos na estrada fazendo campanha. Na estrada. Sim. Claro, eu pegava avião, eu tinha todo um suporte e tal. Mas não. Olha, para eu hoje, e bem ali em São Mateus, que fica 2 horas daqui, 2h30, é uma verdadeira operação de guerra. Entende? E aí tu diz assim, mas e aí, o que é isso? Gente, não é porque você enjoou de fazer isso, entendeu? É porque suas percepções mudaram, o seu comportamento mudou, a sua resistência mudou. Né? Tua filha vai fazer 15 anos. E está por dentro, né? Não, eu fui te investigar ontem, né? Então, até porque a Marcela só me entregou hoje, tu tá entendendo? Mas eu fui investigar, claro. Como é que eu vou entrevistar um cara, claro, né, que é muito maior do que
do que a gente pode pensar e eu não vou saber. Então, assim, ontem eu já fiquei sabendo que tua filha vai fazer 15 anos. Vai. Cara, Meu tesouro. os filhos recuam a gente. É. Os filhos causam medo a gente. Muito engraçado isso, Felipe. Eu sempre fui um cara muito corajoso. Fazia natação, eu pegava um mar, eu mergulhava onde quer que seja, eu nadava onde quer que seja, eu chegava naquele toboágua de Fortaleza Beach Park, eu subia naquele Insano, eu ia de primeira, se tivesse que me jogar em alto mar, eu me jogava em barreirinha, subia no barco, pulava no barco, tudo tal. Depois que eu tive minha filha, eu comecei a ter medo. Eu senti isso subindo no Insano. Quando eu cheguei lá em cima, eu olhei aquela altura, eu falei assim, não vou descer não. Eu já tinha descido várias vezes. E aí passou um pirralhinho na minha frente, uns 8 anos, aí ele virou pra mim e falou assim, ei tio, você não vai descer não? Aí eu, não, pode ir. Aí ele, pô, pulou. Aí me voltou, resgatou aquela criança, Bruno criança, que era igualzinho aquele menino. Sim. E eu peguei, me joguei e desci. Mas eu cheguei, travei, eu ia descer as escadas. Eu não ia mais descer no Insano. Sentiu até dor. Sentiu até frio na barriga. E aí eu peguei e desci, eu me vi hoje com a pessoa com medo. Eu não chego mais no mar e me jogo. Isso é medo ou isso é proteção? Eu não sei te dizer. Eu acho que é medo escondido como proteção. A proteção é, meu Deus, vou ficar com minha filha. Não sei se é egoísmo também da minha parte, ver eu perder a minha filha, ou é egoísmo. Enfim. Mas isso é muito. Tu me falaste uma coisa agora que foi muito engraçado. Eu senti medo mesmo. Então, Bruno, eu vou te dizer uma coisa. Eu sou da época da política, não que não existe a violência. Eu sou de uma época que se investigava a política. Acabou os investigadores do jornalismo, né? Que eram pessoas fantásticas. Acabou porque as pessoas morreram, essas pessoas que queriam fazer isso. Lá fora tem. Estou falando Maranhão. Então eu tive época que eu dormia cada noite num lugar. Tá? E eu tinha criado Mariana, né? Eu nunca digo que eu criei, porque o pai dela é meu grande amigo, né? Então assim, eu acompanhei Mariana. Depois veio Caio, depois veio Maria. Eu fiquei com medo. E aí eu me perguntei naquela época se era medo. Né? Só que eu trabalhava com psiquiatras, eu trabalhava com psicólogos, né? Então eu tinha assim, uma equipe muito grande, porque a gente fazia as leituras. Acadêmicas ou não, tu tá entendendo? Então, assim, a gente ia para os historiadores para entender qual era o processo que a gente estava vivendo dentro daquela campanha ou dentro daquele mandato. E um dia uma psiquiatra disse para mim, não, você está trabalhando a proteção. Aí eu disse, a proteção dos meus filhos? Não, a sua proteção. Porque os seus filhos não precisam da proteção. Elas precisam que você esteja presente. Você precisa da proteção. E você daqui para frente vai recuar. Entendeu? Que todo mundo é muito mais fácil a gente chamar com medo. Porque se a gente for explicar que é proteção. E eu achei isso tão fantástico. E aí eu comecei a estudar as pessoas que eu convivia, ou as pessoas que eu era necessário profissionalmente ou... E entendi que essas pessoas tinham toda uma carga, né, de proteção, que não é medo, é proteção. E tá certo, né? Mas filhos é uma coisa impressionante. Filho é uma coisa impressionante. Mexe com a gente de uma forma muito forte. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para você. Falando da sua terra, eu morei em 1982 na Paraíba, eu já morei em muito lugar, né? Imagina, eu morei em Patos, na Paraíba. Caramba, sabe que a gente não é parente? Minha família é toda de Patos. Não, eu fui para lá trabalhar, fui lá... Eu sei, tô brincando, a minha família é toda Teixeira e Patos. Olha, eu tinha muitas amigas Teixeira lá. A minha família, a minha avó, no caso, a família materna, é de São José do Egito, e aí foi todo mundo descendo aí para Teixeira, Patos. Mas a minha mãe nasceu em Patos, e daí minha família toda, e foi a história com Patos que me trouxe Maranhão, porque nas idas e vindas, meus tios caminhoneiros conheceram o Sarney no meio do caminho, em Pinheiro, fazendo descarga de coisas, e aí ficaram muito próximos, e aí politicamente foram se envolvendo na política com ele. Tem um tio meu que foi prefeito de Santa Luzia. Olha! Morreu num acidente junto com radialistas nos anos 70, num avião que foi pousar e foi degolado, Zé Leite. Sim. Isso. E aí foi trazendo minha família toda pra cá. Então a gente tem ligações até nas cidades.
Então quer dizer que tem um lado político. Falar nisso, até aproveitando, porque isso aqui é uma banca política, né? Como é que tu olha a política? Porque eu sei que tu não tem um envolvimento político. Eu não tenho envolvimento político, eu acho que meu lado emocional, meu jeito de ser uma pessoa muito, né, amorosa em tudo que faço, muito apaixonada em tudo que eu faço, isso de certo modo me distancia um pouco de time de futebol, de política, de religião, de tudo, porque eu acho que isso às vezes leva a pessoa para um lado muito de fanatismo e isso não é uma coisa que me agrada, mas eu tenho um envolvimento com várias vertentes políticas. Trabalho com um nome muito expressivo que é a Rosiana Sarney, que eu tenho uma admiração muito grande por ela e pela mulher que ela é. Sou casado com a neta de Marli Abdala, que é uma pessoa que para mim ela representa muito a política. Meu pai trabalhou por muitos anos com o João Evangelista, que para mim foi um grande político também, que Deus levou e que eu, criança, olhava ele. E que o filho surpreendeu. Teve aqui na banca. Teve aqui na banca. Neto, eu literalmente carreguei Neto no braço, assim, menininho, assim. Teve aqui na banca, deu uma entrevista. E dessa vez foi uma entrevista diferente, porque eu entrevistava ele como ele é muito inteligente. Candidato. E aqui eu entrevistei ele como maturidade. Ele é muito inteligente. Ele não era como um homem, como um político, não. Era como a maturidade. Sim. Entendeu? Assim, eu disse para ele... Ele é muito inteligente. Muito. Neto. E eu tentei de todo jeito não tratar ele como filho. Sim. Entende? Porque o João Evangelista era dileto amigo do meu pai. Sim. Né? Mas ele tá um composto. Ele tem um pouco do pai, um pouco da mãe, um pouco dele mesmo que ele construiu com a vivência dele. E te digo, vai surpreender nessa próxima eleição. Eu acho também. Eu acho que ele tá meio de saco cheio com essa coisa de ser só deputado. Sim, entendeu? Sim. Tá todo mundo se apresentando. Ele tá lá, líder, né, faz as negociações e tal. Mas eu queria chegar numa parte, juntando essa questão de medo, juntando essa questão de vem de família política e tal, tá demais, né? O fanatismo tá demais, a maldade de usar as pessoas tá demais. Eu acho que eu falo muito assim, que a internet mudou a forma de sobrevivência humana, a internet mudou a forma de consumir informação, a internet mudou a forma de todas as profissões trabalharem, a internet está quebrando muitas certezas, está trazendo outras certezas, mas eu acho que o fanatismo, você ser fanático, você ter um político como ídolo, é algo que me incomoda um pouco, assim, o político como uma celebridade é algo que me incomoda muito, o médico como uma celebridade, o dentista como uma celebridade, o advogado como uma celebridade. Eu acho que a carência de ídolos talvez está fazendo isso acontecer, né? Antigamente meu ídolo era Pelé, era Ayrton Senna. Trata ela, Thay, né? Um dia talvez não é minha vibe, como eu digo, mas como é que tu corresponde com ela, né? Essa questão dela ser uma celebridade? Trato, assim, uma coisa que ou tu puxa ela toda vez para baixo? Tainara, ela é muito fora da curva, assim. A Thay, ela é muito... Na verdade, a Thay, às vezes eu preciso lembrar que ela é uma celebridade. Eu a conheci naquele almoço que vocês me levaram lá. Isso. A Thay, na verdade, tem que lembrar ela que ela é uma celebridade, porque a Thay, ela se comporta muito como não celebridade. Eu fiquei olhando e disse, meu Deus. A Thay é uma pessoa muito comum. Ela se comporta... Talvez o segredo dela seja esse, né? Eu acho não, assim... Desde a época de faculdade, eu tive muitas experiências com celebridades. E eu conversei com a Finada El, que maravilha, uma vez que eu fiz um trabalho com ela, passei quase 15 dias trabalhando com ela. Você conhece a biografia dela? Conheço. Fantástico. Trabalhei quase 15 dias com ela. Eu tive a biografia dela com ela me contando, ela conversando comigo. E ela disse para mim uma vez assim, ela falou assim, Bruno, entenda, nós somos pessoas comuns igual a você. Nós apenas temos uma visibilidade, isso aqui é um trabalho, mas nós somos seres humanos iguais a você. Tá em volta. E aí eu observei muito isso aqui naquilo nela, e depois eu tive uma experiência com a Cláudia Raia, com a Edson Celular, e com outros nomes, e eu comecei a ver que, de fato, eram pessoas com medos, angústias e situações de sobrevivência talvez mais complexas que as nossas comuns. E quanto mais famoso você é, mais problema você tem, mais desgaste você tem, mais pessoas para dar atenção você tem. E agora com essa questão do marketing de influência,
eu divido muito assim, o momento que você idealizava as pessoas e você idealizava aquelas pessoas como algo inatingível e inalcançável. E hoje eu vejo que a gente vive muito a situação das pessoas que eu me identifico. Essa pessoa, ela é como eu sou, ela faz o que eu acredito. E aí também tem a ver também com as empresas, com as políticas de marketing das empresas, que eu compro e consumo o produto ou a empresa que de alguma forma eu me identifico. Essa empresa aqui cuida das mulheres, então eu vou lá, porque para mim cuidar das mulheres é interessante. Então, isso tá realmente chegando aqui, porque veja, acho que sim. Meio ambiente, um monte de processos que vocês todos vão acabar sendo obrigados a adotar. Né? Um dia desse eu estava assistindo a novela das 8, mas não que eu não gosto, novela é um negócio fabuloso, eu adoro. Produto nosso. Noveleiro demais. Sim, é um produto nosso maravilhoso, né? O mundo inteiro consome, aí nós queremos dizer que... Sim. Mas eu estava vendo exatamente isso lá, um filho lá da bilionária lá, que ele estava querendo, ele não queria nada, até porque ele não precisava nada, né, porque ele já é rico, mas ele queria botar a empresa no mundo atual. Mas esse mundo atual é tão longe, até de nós que temos capacidade de ler, né, que é a questão do respeito ao ser humano, do meio ambiente, né, são todas essas projeções que fazem uma prateleira. E eu fiquei olhando, eu fiquei muitas pensando... Muitas camadas, né? Muitas, né? Muitas exigências. O que eu acho até engraçado, tipo assim, hoje para você ter uma empresa responsavelmente, digamos assim, no meio ambiente, você gasta mais do que você ser uma empresa X. Um papel reciclado, um processo de reciclagem, é mais caro do que você comprar um papel normal, né? Então, realmente é muito difícil você hoje ser uma pessoa politicamente correta. Mas, assim, trabalhando com marketing de influência, hoje a gente cuida de 30 talentos, né, na nossa audiência. 30 talentos, mais ou menos. Olha, eu cheguei a ter 23 clientes e eu rezava todo dia Pai Nosso. A gente está quase indo para o manicômio, eu e Ludmilla e toda a equipe. Mas, assim, porque são 30 sonhos mas todos diferentes. São da área de entretenimento? Não, na verdade, nosso foco são talentos Norte e Nordeste. Até porque eu também acredito em princípios e valores. Então, qual é o nosso valor? Nosso valor é empoderar o nosso povo, empoderar as pessoas do Norte e Nordeste a acreditarem que eles não precisam ir para São Paulo e para o Rio para acontecer. Então, o nosso foco, nossa empresa, são talentos e produtos proprietários Norte e Nordeste. Então, a gente que circulam aqui dentro. Que circulam na região e fora, mas elas têm por si a sua brasilidade de sou da Bahia, sou do Piauí, sou do Maranhão, sou de Belém, sou da Paraíba. Essa vergonha de ser nordestino foi muito despertada também por causa dessa política partidária, essa política. Com certeza, eu ouvi de políticos próximos a mim que falar que o Nordeste é subdesenvolvido é estratégia de voto. Sim. Que você vai dizer assim, você mora num lugar ruim, você precisa me eleger para melhorar. Sua educação é péssima, você precisa me eleger para melhorar. Você passa fome, você precisa me eleger para melhorar. Então você cresceu acreditando em tudo de ruim. A tua região na Paraíba me fez entender no rompimento do açude. Sim. Né? Tava tantos anos sem chover, de patos, 5 anos. Mamãe brincava nesse açude. Então, e aí passa um carro, né, e dizendo, sangrou. Como era o nome do açude, gente? Eu quero lembrar aqui. Eu lembro também. Aí... Jatobá, não é Jatobá, não. E eu tenho as fotografias dessa coisa. E aí nós estávamos sentados tomando tal da meiota, né? Que depois eu fui descobrir o que era meiota, quando eu cheguei na cidade, né? Diga-se de passagem, Patos foi o único lugar do mundo que o motorista de táxi conseguiu me enganar, porque lá tem um hotel chamado JK, um grande hotel, e a rodoviária é bem aqui. Tu pode vir andando. Do lado, praticamente. O cara me rodou e me deixou no mesmo lugar. E me largou num hotel de viajante, daquele de rede. Sim. Tu pode não acreditar, né? Lá no fundo da Chiquinha, que era a lanchonete que tinha lá. E eu fui entender a relação da população, porque aqui no Maranhão a gente não tinha isso, era chuva. Né? Até o sertão do Maranhão, que eu já viajava muito, né? Porque eu fui um menino que nasci viajando, claro. Sim. Teu pai tem empresa de avião, né? E estava ali na política. Mas eu fui entender o que era a necessidade
de uma população Lá. quando rompeu, O açude. porque todo mundo estava pulando, né? João já me olhou 3 vezes aqui, João é brabo demais. Né? Porque o desespero das pessoas tentando segurar aquela água, né? Foi uma coisa que me marcou muito, muito, e mudou muito a minha visão, e eu não conseguia entender, porque eu era loiro de olhos azuis, galego de olho azul, né? Eu ia para o sul passar as férias, e o preconceito estava na minha frente e eu não olhava, porque as pessoas diziam assim: não, você mora no Nordeste, mas você é do Sul. E como é que pode? Se eu nasci lá em Belém do Pará, não tem, sabe? Felipe, assim, daria pra gente fazer uma outra conversa para falar sobre preconceito. Não é à toa que eu tatuei no meu pescoço Made in Nordeste. A gente ainda passa muito subjugamento. Aí nos tempos de hoje a gente ainda passa muito subjugamento. E rapidamente eu vou te falar aqui de algumas coisas que eu já passei. Eu já passei coisas do tipo de dizerem pra mim: nossa, você é inteligente, você é de São Luís mesmo? Como eu já passei coisas do tipo... Não te preocupa, isso aí até hoje. Como eu já passei coisas do tipo assim: nossa, você usa Ricardo Almeida? Caramba, você usa Ricardo Almeida? Ah, você é um dos nossos. Como isso diretamente, como eu já passei: nossa, você é bonito, você é do Nordeste, nossa, você não fala feio, você é de fato do Nordeste, nossa, como você consegue viver lá? Por que você é tão bom no que faz? Por que você não está aqui? Então a gente sim ainda passa isso. Nossos talentos são muito subjugados. Já passaram por outros gestores que falaram que eles tinham que ir embora de onde eles estavam para poder dar certo. Como a gente vê hoje muito talento indo embora dos seus lugares e flopando, inclusive, dando errado. Os teus clientes, no teu caso, né, não nos meus, mas no teu caso, os teus clientes, tu precisa regenerar esse processo dentro deles. Total. Né? Mas na verdade a maioria dos talentos que a gente cuida, eles já tem essa verdade dentro deles. Eles não querem sucumbir ao processo, eles não querem se render ao que muitos e que a maioria fala. É mais difícil, muito mais difícil, mas não é impossível. A gente prova para todo mundo que não é impossível. Bruno, eu vou falar uma coisa muito clara para ti. O que está nos acontecendo hoje, esse laboratório político e canalha, porque é uma política muito canalha, né? E está dividido em 2 vertentes que não existem. Né? Assim, sou conservador e sou liberal. Isso não existe. Isso é a coisa mais canalha que pode existir. Eu acho também. Né? E eu não trato esses políticos, esses gestores com devido respeito. Eu os trato como eles devem ser tratados, porque eles estão nos maltratando. Sim. Estão maltratando as pessoas. Mas o que está nos acontecendo é muito importante. Porque você vai para fora do Brasil, né, e você começa a entender que tudo só começou a mudar e vai continuar sendo um processo de mudança quando começam a se radicalizar os processos. Sim. Tá? Então, assim, ser negro, né, eu fui criado junto com um irmão negro meu, tá? Irmão de opção também. Sim. Bob Neto mora hoje fora daqui e tudo mais. Por uma opção, foi atrás da vida dele e tudo mais. Mas eu achava interessante isso, porque eu chegava no lugar, né, e eu achava que as pessoas estavam me olhando. Não, as pessoas estavam olhando porque eu estava andando com um cara negro. Imagina. Como assim, né? Como que assim? Absurdo. E tudo isso que nós estamos vivendo de religião, né, de cor, de gênero, né, da pessoa ser mais sensível, da pessoa ser mais apurada, da pessoa ser diferente. Como é que é ser diferente? Porque eu uso uma roupa que eu gosto? Muito entendeu? Doido isso. Porque eu ando com as pessoas que me fazem bem, me fazem felizes, e eu preciso dar a satisfação. Então você vê nas novelas os protagonistas negros, você vê o mundo gay dentro da televisão, você vê a droga sendo debatida, entendeu? O feminicídio, a violência contra a mulher, tudo, né? Tudo. Então, assim, eu trabalhei muitos anos com criança e adolescente. Ninguém denunciava. Nós pulamos no Maranhão de 7º para 2º lugar no Brasil e estamos até hoje nesse patamar.
que hoje é Disque 100, e hoje as pessoas dentro de casa já cuidam porque já descobriram que o problema está dentro de casa. Né? A violência contra a mulher, a violência contra a criança, não está do lado de fora. O maior índice de violência silenciosa é dentro de casa. Com certeza. Então eu acho que esses processos todos são muito ricos, são muito importantes, entendeu? Agora, eu entendo que todos os meios, inclusive o meio de vocês de entretenimento cultural, tem que estou conferindo o tempo aqui, entendeu? Porque tem que participar, sim, tem que falar, tem que vir um cara como você, entendeu? Para as pessoas não entenderem que tu só é oba-oba, que tu só faz festa. Sim. Não. Tu é pai, tu é família. Sim. Né? Na verdade, todos nós somos várias coisas que as pessoas não têm noção do que nós somos, né? A gente tem vários papéis, assim, várias camadas, e é muito pobre uma pessoa que hoje não entender que por trás de uma pessoa tem várias coisas. Você nunca é nada ou uma única coisa. Você é várias coisas ao mesmo tempo, você tem várias funções ao mesmo tempo. Você tem vários. É o que eu falo assim, nós seres humanos somos feitos de muitas coisas, né? E eu sempre falo também que o hoje veio de ontem. Vem de uma larga experiência e largas vivências. Quer dizer, como eu iria imaginar que Felipe Clã, irmão de uma grande amiga que eu tenho, já morou em Patos, na terra da minha mãe. Patos, interior da Paraíba. Nunca na vida iria imaginar o negócio. Comedor de inhame, arroz de leite, carne de sol e manteiga da terra. A querida Cíntia, minha irmã, dizia assim, ô meu irmão. Eu me lembro que ela falava, ô meu irmão. Olha, eu adoro inhame. Eu adoro inhame, muito tempo que eu não como. Então, assim, é muito pobre quando você imagina que alguém é somente o que você acha que ela é. Essa pessoa são muitas coisas, muitas camadas. Olha, eu queria ficar aqui 3 horas conversando com o Chico. Foi legal, foi gostoso. Entendeu? Nosso papo não é um papo cabeça, nosso papo é um papo de realidade, sim, de processos, e é isso que as pessoas precisam entender. Sim. É desconstrução, né? Pena que nosso diretor aqui geral, o Célio, não vai deixar eu falar mais. Não, eu sair sempre desse meio político, entendeu? E apesar do programa ser novo, hoje nós estamos aí com uma relação aí de mais muito legal. E até reforçando para finalizar, né, que a gente acabou de conversar muito, eu enquanto uma pessoa apolítica, digamos assim, eu super acredito que a política é algo que todos nós precisamos discutir, precisamos inteirar, precisamos entender, precisamos acreditar. Esse papo de vou votar nulo porque eu não acredito em ninguém, porque ninguém é opção, alguém vai ter que ser uma opção. Então entenda qual é a melhor opção dentre as opções que você tem. Estude, leia, veja, e o que você acreditar é verdade. Para concluir um pouco, nossos criadores de conteúdo em época política, eles são muito colocados contra a parede para poder dizer o que eles acreditam. E muitos não querem entrar nessa batalha porque, né, escolher podem perder seguidor. E aí eles me perguntam, o que é que eu faço? É errado eu querer tal candidato? Eu disse, não. O que você acredita? Qual é a sua verdade? A sua verdade tem que ser dita. O que eu discordo é você falar mal, ironizar, debochar, humilhar, usar meme, outro candidato, seja ele qual for. Claro. Porque aí você vai estar desrespeitando. Mas omitir sua opinião sem desrespeitar a pessoa é o que eu acredito. Então eu sempre falo, e é até uma dica para qualquer pessoa criadora de conteúdo e marketing de influência, você precisa sair de cima do muro, você precisa dizer quem você acredita, o que você acredita para você, marketing de influência, para você influenciar quem lhe segue. É esse o caminho que na minha cabeça eu acredito. Você pode ser um necessário, mas você pode ser um perigo também. Exatamente. Então, assim, quem você acreditar, você deve falar. E por que você deve acreditar nisso, e você deve dizer. Essa coisa de ficar em cima do muro e não dizer quem acredita que vai perder seguidor, isso para mim não rola. Porque não é sobre seguidor, é sobre influência e relevância. Eu já passei... um dia desse eu estava pensando com um grupo de estudantes e hoje eu não vou mais lá da palestra, a gente, né? Sim. Eu acho muito grande para mim já. Mas eu estava conversando e eu estava dizendo, olha, eu já tive situação de passar 6 anos na estrada com um candidato. 2 dias depois que o candidato foi eleito, teve uma reunião e o que aquele candidato se apresentou na reunião fechada, ele nunca mais me olhou. Veja, fosse outro, não, agora é minha vez. Não. Quem risca
Quem risca, quem assina profissionalmente tem que entender, entendeu? Isso é uma opinião minha, que você tem que pagar preços em não concordar. Sim. Né? O concordar é bom. É bom demais, é fácil. É fácil. É Entendeu? gostoso concordar. É. Eu acho que Bruno não estaria, né, onde está hoje se concordasse. Não é verdade? Né? Bruno não estaria hoje se todo mundo achasse Bruno um cara legal. É. Né? Se não achasse Bruno uma pessoa chata. Deixa eu te dizer. Estou surpreendido. Sério, Estou legal. encantado, obrigado. Né? Encantado é uma palavra bem maranhense. Né? A gente se encanta. Não imaginava, né? Mas parece que o feeling da provocação da Marcela deu certo. Eu que agradeço, Felipe. Eu disse, tinha uma coisa errada nesse rapaz. E eu precisava entender o que é. Obrigado. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Nada, é sempre bom conversar. Adoro conversar. Marcela sabe disso. Eu adoro conversar, trocar ideias e tudo para meu aprendizado. E eu valorizo muito o contato humano. Nós somos frutos de contatos humanos. Agora deixa eu só te dizer uma coisa para encerrar. Você está proibido de acabar o São João da Tai. Entendeu? Porque... Não, eu acho que não é sobre acabar, é sobre ressignificar, é sobre pensar novos formatos, pensar novas ideias, reorganizar. Eu acho que o objetivo do São João da Tai foi cumprido. Já cumprimos. São Luís, capital junina, Lençóis Maranhenses, patrimônio natural da humanidade, capital das cidades mais procuradas para passar férias, rede hoteleira super cheia. Pensar novos significados para esse projeto. Eu tenho algumas ideias guardadas que eu preciso convencer Thay também disso. Thay também tem várias ideias guardadas que ela precisa se convencer também disso. Mas São João da Tai é sobre propósitos. E a gente precisa trazer novos significados aí. Olha, eu vou esperar. Não, vamos esperar. Não estou falando que vai acabar, não é isso. Não vai acabar o São João da Tai. Não, gente, não é sobre acabar. A gente não deu um novo significado para ele, agora a gente está com ele aberto. Sim. Então, assim, é novo significado, é sobre isso. Eu tenho uma ideia muito forte dentro do meu coração. Sabe qual é o problema? O problema não é o São João da Tai. O problema é tu, é a Marcela, é a própria Thay, né? Vocês nunca vão estar justificados. É isso. Entendeu? A gente vai sempre querer buscar mais, mas eu acho que a vida é feita disso, né, Felipe? De desafios. Façam isso. E lembre de uma coisa, não existe idade para as coisas. Com certeza não. Entendeu? Sem dúvida não. Lá eu encontrei desde a pessoa jovem, que está no tempo dela, como as pessoas também da nossa idade, mais velhas, que vivem também. Não, foi muito legal. Foi muito legal o que a gente fez esse ano, que a gente conseguiu, foi muito legal. Surpreendeu até a gente mesmo. Todo mundo saiu surpreendido dessa edição. Graças a Deus. Que bom. Obrigado. Eu que agradeço. Vamos nós. Vamos.